unidos pelo vínculo da cruz. Estamos? Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. João 17, 20 a 23. Quando olhamos atentamente para a oração sacerdotal de Jesus, aqui nesse contexto, sentimos uma paz enorme inundar o nosso coração pela certeza de que o Senhor Jesus Cristo também intercede por nós junto ao Pai. Aliás, a sua oração pode ser dividida em 3 partes distintas. Ele intercede por si mesmo, pelos seus discípulos e pelos futuros cristãos de todas as épocas. Isto é alentador. No trecho da oração citado, Jesus faz 3 pedidos em sua intercessão ao Pai. Primeiro, ele roga pelos que ainda crerão nele por meio da mensagem apostólica. Ele intercedeu por nós. Segundo, ele roga que haja unidade com o Pai. Terceiro, ele roga mais uma vez que haja unidade entre seus discípulos e esta unidade deve repercutir entre eles e o Senhor. Essa unidade é testemunhal. O Senhor revela aqui o verdadeiro significado da vida eterna. O Senhor revela também a sua missão e a missão dos que são dele. Nada acontece fora do Cristo na vida do fiel. Seremos odiados pelo mundo, assim como ele foi. Já podemos comprovar este fato. O Senhor não pede ao Pai que nos tire do mundo, mas que sejamos livrados do mal. Todo aquele que o recebe verdadeiramente, este é de Deus. Fomos alcançados para andar em unidade. Fomos escolhidos em Cristo para ser canais da sua multiforme graça. Amamos porque ele nos amou primeiro. Certo pensador cristão disse: as ovelhas do Senhor são marcadas nas orelhas e nas patas. Elas ouvem a voz do Senhor e o seguem. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Estamos no mundo, mas não somos daqui. E é o próprio Senhor quem declara: eles não são do mundo, como eu também não sou. O desejo do Senhor é que os seus sejam santificados, e para isto ele roga ao Pai por esta santificação. Santidade é separação do mundo, não é impecabilidade. Embora já tenhamos recebido a condição de santos posicionalmente, ainda precisamos continuar em santificação progressiva até o dia em que seremos chamados desta terra. Só no dia da ressurreição alcançaremos a santificação perfectiva ou glorificação. Assim somos santos que ainda precisamos nos santificar. Por isto o teor da oração do Senhor neste sentido. No final do versículo ou dos versículos citados, no início, descobrimos algo, que nos faz tremer nas bases, que é a necessidade de unidade entre os cristãos. A unidade horizontal depende da unidade vertical, ou seja, da nossa união com o Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Depende da unidade com os nossos irmãos. E aqui não se trata de ecumenismo, como muitos propõem, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. O único e verdadeiro caminho que leva a Deus chama-se Jesus Cristo. O que tudo isto nos leva a refletir? Por que então tanta desunião em nosso meio? Por que discutimos tanto por causa de denominação? Será que estamos tão unidos com a Trindade Santa como imaginamos? Nas nossas percepções sinceramente equivocadas, colocamos em risco uma das colunas de sustentação da Igreja de Cristo enquanto corpo, que é a comunhão pelo vínculo da cruz. Comunhão que nos trouxe a paz. Enquanto brigamos e nos devoramos uns aos outros, o adversário tem alcançado larga vantagem sobre nós. O Senhor pede
ao Pai que sejamos levados à plena unidade. Este pedido tem um propósito testemunhal em relação a isto, ele diz: para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A visão de Goethe tem comprometido a unidade e, consequentemente, a disseminação do reino de Deus. Gostaria de terminar com as palavras do apóstolo Paulo falando aos Efésios, ele ordena: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que o Senhor nos ajude a discernir essas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém.